Venha, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 10, versículo 21. Segundo, tendo cumprido o preceito particular, chega ao preceito geral dado a este jovem. Venha, tome a sua cruz e siga-me. O dever prescrito é duplo, um ajuda o outro, e um necessariamente segue o outro. Tome a cruz e siga-me. Quem segue a cruz deve preparar os ombros para a cruz, pois sem tomar a cruz nunca conseguiremos a Cristo e nunca para qualquer propósito. Tome a cruz. É uma alusão aos castigos que vigoravam quando Cristo vivia no mundo. Os malfeitores levaram sua própria cruz até o local da execução e depois foram pregados vivos nela. Então deixe-os contar com isso. Ele deve carregar sua cruz e siga-me a um duplo seguimento de Cristo, especial e geral. Primeiro, especiais, como aqueles discípulos que eram seus servos subterrâneos de sua própria família, treinados para o ministério. Estes seguiram a Cristo de cima a baixo, porque foram testemunhas escolhidas e deveriam estar conscientes e a par de todas as suas ações, para que pudessem prestar melhor contas dela ao mundo. Atos capítulo 1, verso 21 ao 22. Portanto, de modo que aqueles que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, alguém deve ser ordenado conosco como testemunha de sua ressurreição. E então siga-me. Venha, pegue muito e compartilhe comigo. Fique comigo, seja meu discípulo. Segundo, a frase tem um sentido mais geral. João 12, 26. Se alguém me servir, siga-me. E assim seguir a Cristo é seguir sua direção ou imitar seu exemplo. Primeiro, quando seguimos sua direção. Diz que seguimos a Cristo quando tomamos como nosso Senhor e Mestre e vivemos de acordo com a sua santa doutrina. Assim como se diz que aqueles que têm a tal pessoa como mestre em qualquer seita da filosofia o seguem, também aqueles que tomam Cristo como seu professor, como grande profeta da igreja, aqui o seguem, ouve-o. Segundo, diz que seguimos a Cristo quando imitamos seu exemplo, como 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus seguidores como eu também sou de Cristo. A partir das palavras assim explicadas, 3 pontos de doutrina podem ser reunidos. Primeiro, para a vida eterna, é necessário que o homem não apenas venda tudo e dê aos pobres, mas que siga a Cristo, ou entre ele mesmo, como um de seus discípulos. Segundo, todo aquele que se torna um de seus discípulos e entrega seu nome a Cristo, deve segui-lo e imitar seu exemplo. Terceiro, para todos aqueles que desejam seguir a Cristo, devem preparar os ombros para a cruz. Primeiro, para a vida eterna é necessário não apenas que um homem venda tudo e dê aos pobres, mas que siga Cristo ou entre um de seus discípulos. Aqui perguntarei o que é e por que é necessário. Primeiro, o que é entrar como um dos discípulos de Cristo? Não imporei nenhum outro dever sobre você além daquele com o qual você está comprometido por meio de seu batismo. Portanto, apenas explicarei o que o seu batismo os vincula, que é um vínculo para vocês entrarem como discípulos de Cristo. É uma renúncia a todos os outros senhores e mestres, uma escolha de Cristo e uma crença somente nele para a salvação, e uma resignação para fazer sua vontade. Primeiro, uma renúncia a todos os outros senhores e mestres que são opostos a Cristo, a saber, o diabo, o mundo e a carne. O diabo, Colossenses capítulo 1, verso 13, quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu querido Filho. Antes que haja qualquer entrada no reino de Cristo, há uma transferência do poder das trevas, que considero ser o poder do diabo. O mundo, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 14, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Depois para a carne, Romanos 8, 12. Somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Em nosso estado natural, estamos sob o poder de todos esses três, como está estabelecido em Efésios capítulo 2, verso 2 ao 3, no qual no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais tivemos todas as nossas conversas no passado, nas concupiscências da nossa carne, cumprindo os desejos da carne e da mente. Existem todos os três inimigos da nossa salvação que devem ser mencionados. Existe o curso costumeiro e corrupto do mundo. Infelizmente, a maioria do mundo vive uma vida sensual e agradável à carne. Essa era a sua regra. E o príncipe das potestades do ar, que era o guia deles, e a carne, ou a inclinação da natureza corrupta,
Esse era o seu princípio. Enquanto estivermos em nosso estado corrupto, o diabo tem poder para nos governar, e o exemplo e os costumes comuns do mundo nos encorajam, e a natureza corrupta interior nos incita fortemente a pecar contra Deus. E, portanto, quando realmente nos tornamos discípulos de Cristo, esses inimigos seus e nossos devem ser renunciados, para que possamos ter outra regra, outro Senhor e outro princípio. Outra regra, que é a lei de Deus, outro Senhor, que é Jesus Cristo, outro princípio, que é o Espírito de Cristo habitando e trabalhando em nós. Deve haver primeiro um esvaziamento do coração, antes que ele possa ser cheio da graça. Deve haver uma expropriação daqueles presos fortes e amaldiçoados que têm tão mal e poder sobre nós. Somente Cristo pode nos governar. Segundo, deve haver uma crença em Cristo, um descanso somente nele para a salvação. Quando o eunuco se ofereceu para ser batizado, Filipe lhe disse: se você crê de todo seu coração, poder. Ele respondeu e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos capítulo 8, verso 37. A fé no Filho de Deus é a grande qualificação necessária aos discípulos de Cristo, para que ao abandonar o diabo, as pombas e vaidades do mundo e as inclinações da carne possam apegar-se somente a Ele como Senhor e Salvador, para dar arrependimento e remissão de pecados ao seu povo. Atos 5:31. A Ele Deus o exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. Terceiro ponto. É necessário que nos resignemos a fazer sua vontade e a andar de acordo com as suas instruções, se quisermos ser discípulos de Cristo. Pois caso contrário, daremos a ele um título vazio e poderemos zombar dele tanto quanto os soldados romanos fizeram, que vestiram um manto sobre ele e gritarem: Salve, Rei dos Judeus! Quando proclamamos como nosso Senhor e Salvador e não nos resignamos ao seu uso e serviço, zombamos dele como eles fizeram. Tome 3 passagens para provar isso. Primeiro, Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, e se não fazeis o que eu digo? E também Tertuliano, que disse: o domínio subsujeito negativo e o domínio ilusório. É uma zombaria dar um título a Cristo e negar-lhe o dever que lhe pertence. A maior parte do mundo cristão vive numa simples profissão exterior do nome de Cristo, sem qualquer cuidado e consciência para caminhar de forma responsável. Eles parecem ter renunciado ao diabo, ao mundo e à carne, mas seus corações ainda mantêm uma aliança secreta com eles. Eles chamam Cristo de Senhor e Salvador, mas não descansam nele para a salvação. Nele obedecem, portanto isso não lhes será útil quanto à vida eterna. Então em Mateus capítulo 7, versículo 21 vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que a faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Embora professamos o cristianismo e pareçamos ter um grande respeito pela memória de Cristo, ainda assim, sem a prática da fé e da obediência, não teremos nenhum benefício de Cristo e nunca entraremos no reino dos céus. Somente aqueles que, sendo condenados pela lei, voam para Cristo pela fé e estudam para produzir frutos de novidade de vida, serão salvos por Ele. Novamente em João 8:31. Se vós permanecereis na minha palavra, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Existem discípulos no nome, realmente existem discípulos de Cristo, tais como ação, na verdade, na vida e na prática. Quaisquer que sejam os privilégios que os homens possam ter por sua profissão e demonstração exterior, ainda assim eles não terão base de conforto sólido, até que perseverem em andar de acordo com a direção de Cristo e continuem em sua palavra. Assim, quando renunciamos ao diabo, ao mundo e à carne, e nos apegamos a Cristo como príncipe e salvador, e nos resignamos ao seu uso, quando isso é feito na realidade, então nos tornamos realmente seus discípulos. Isso está implícito em nosso batismo, como nos tempos primitivos, quando eles renunciaram solenemente aos inimigos de Cristo, professaram escolhê-lo como seu Senhor e Mestre, e se renderam-se guiados por ele em seu próprio caminho para o céu. E o apóstolo nos diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, o batismo nos salva, não a eliminação da sujeição da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, isto é, uma aceitação sincera das ofertas de Deus e um compromisso com sua força para cumprir seus mandamentos. Em segundo lugar, porque isso é necessário além da esmola e de todas as outras qualidades amáveis? Primeiro,
porque os pagãos e os homens de uma religião falsa podem se destacar na caridade e em outras moralidades, mas sem a verdadeira graça eles não são nada. O apóstolo nos diz: os gentios que não têm a lei fazem por natureza as coisas contidas na lei, Romanos 2:14, e que eles se destacaram na caridade, bem como em outras coisas aparece em Tito capítulo 3, verso 14, que os nossos também aprendam a manter boas obras para o uso necessário. Quem são aqueles que ele chama de nosso também? Compare com o verso 8, que aqueles que creram em Deus tenham o cuidado de manter boas obras, isto é, os da nossa religião, bem como os judeus e os pagãos. Os gentios eram muito dados à caridade. Paulo diz em Atos 28, verso 2, o povo bárbaro não nos mostrou pouca bondade. A misericórdia tinha um altar em todas as cidades da Grécia. O Alcorão dos turcos diz que se os homens soubessem que era agradável dar esmola, em vez de quererem dar alguma coisa, cortariam a própria carne. Para que os gentios e os homens que não estão sob a instituição de Cristo, aqueles que estão sem aliança, promessa e graça, possam ser viciados em esmola. Mas agora tudo isso não é nada sem a verdadeira graça. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens para alimentar os pobres e não tenha caridade, nada disso me aproveita. Alguém pensaria que havia uma contradição no discurso do apóstolo, pois como pode alguém doar todos os seus bens para alimentar os pobres e ainda assim querer caridade? Se isso não é caridade, o que é? Eu não interpretaria isso se eu concedesse todos os meus bens aos pobres hipocritamente, pois é difícil conceder que a hipocrisia chegue a tal ponto, mas existe a graça da caridade e a qualidade natural e amável da caridade. Se um homem não tiver um coração renovado, se for um mero movimento natural, sem graça espiritual, isso não pode acontecer até que eles se tornem discípulos de Cristo da maneira mencionada. Isso não é nada. O apóstolo elogia os macedônicos, que eram um povo pobre, mas que esforçaram excessivamente para contribuir com os santos pobres em Jerusalém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Isso eles fizeram, não como esperavam, mas primeiro se entregaram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. E aqui estava o verdadeiro método. Antes de entregarem os seus bens, ofereceram seus corações a Deus, entregaram-se ao Senhor Cristo para serem seus discípulos, entregaram no seu serviço. Esta é a verdadeira fonte da caridade. E então chega a algum ponto. Segundo, a necessidade de fé em Cristo para sermos aceitos por Deus e reconciliados com Ele. Portanto, todas as boas obras que praticamos não nos beneficiarão até que nos tornemos discípulos de Cristo. Mas por quê? Até que acreditamos, sua expiação e reconciliação não serão contadas para nós, pois os presentes dos inimigos são inaceitáveis. Desde a queda, não há como ser aceito por Deus até que mudemos nossa cópia e venhamos a reivindicar por meio de uma nova aliança. Nada nos tornará aceitáveis a Deus, exceto a completa inocência, ou então o arrependimento e a fé em Cristo. Enquanto estamos sobre o nosso próprio fundo, infelizmente, a menor falha é condenável e estraga todo o bem que fazemos, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Romanos 8:8. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Para mostrar a necessidade de se tornarem discípulos de Cristo, para que vocês não possam se satisfazer com nada que façam, ou para abaixo disso, até que tenhamos tomado Cristo como seu Salvador. Mas você dirá, por que isso é necessário? Somos cristãos, não estamos dedicados ao seu serviço, batizados em seu nome? Eu respondo a 3 coisas. Primeiro, a maior necessidade de se tornarem discípulos de Cristo, porque vocês são batizados, para que possam preencher seu batismo com um dever responsável. O apóstolo Paulo pressiona para revestir-se de Cristo. Romanos 13:14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Isso porque eles se revestiram de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 10. Visto que vos revestiste do novo homem. Estamos mais engajados com nossa profissão e aliança selada no batismo. Se nos revestirmos de Cristo sacramentalmente, devemos revesti-lo realmente. Romanos 6:11. Considerai-vos realmente mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E na verdade, isso está tão longe de ser uma objeção que nos une ainda mais fortemente. Não importa como Deus lide com os infiéis, com certeza não irá bem para você. Se você zombar de Deus com uma formalidade vazia e há diálogo com a regeneração batismal, sem uma regeneração real.
Se você se revestir de Cristo em sua profissão e fizer realmente, não o coloquei e conheço sua graça na verdade. Todos os que vivem na igreja estão engajados ainda mais fortemente, não apenas pela necessidade comum que existe sobre toda a humanidade de correr para um Redentor, mas por causa de sua profissão. Romanos 6, verso 3 ao 5. Não sabeis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados, portanto, em sua morte. Portanto, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, pois se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Segundo ponto, no batismo vocês foram inscritos por outros, portanto, na idade adulta, vocês mesmos devem entrar por seu próprio consentimento discípulos de Cristo. Há um ato pessoal exigido de todos os que atingem a maioridade, para que possam cumprir o convênio e assumir o que seus pais lhe prometeram. Como disseram os pais do cego em João 9:21, ele é maior de idade, pergunte-lhe e ele falará por si mesmo. Vocês fizeram por seus pais, de acordo com a instituição de Deus, o convênio de renunciar às pombas, à vaidade do mundo e aceitar a Cristo. Mas agora que vocês são maiores de idade, devem falar por si mesmo. Então cada vez um dever ir com sua própria mão e entrar na lista da convocação de Deus. Isaías 44, verso 3 ao 5. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua descendência e minha bênção sobre a tua descendência. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó. E o outro se inscreverá a mão ao Senhor e se apelidará pelo nome de Israel. À medida que cresceram, eles se comprometerão com o Senhor. Portanto, o cristianismo é chamado de confissão. Jesus Cristo é chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão. Hebreus 13:1. E todo cristão é confessor. Romanos 10:9. Se confessares com tua boca, alguém que deve reconhecer Cristo abertamente e professar pessoalmente sua sujeição ao Evangelho de Cristo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Eles glorificam a Deus por sua professada sujeição ao Evangelho de Cristo. Nossa renúncia aos inimigos de Cristo e a profissão de nossa fé e resignação a Deus devem ser feitas com nossas próprias bocas quando pudermos. Terceiro, este consentimento pessoal não deve apenas ser professado externamente, mas o coração deve ser renovado e sua inclinação voltada para Deus, pois não temos nada a ver apenas com os homens, mas com Deus. Portanto, Romanos 6, verso 13, rendam-se a Deus como aqueles que ressuscitaram dentre os mortos. Tudo isto é dito para mostrar a vaidade daqueles que dizem que não há conversão na igreja, nem regeneração, senão pelo batismo. Estes são erros perniciosos que atingem a raiz da santidade, assim como há uma conversão do paganismo à profissão, ou confissão do nome de Cristo, também uma conversão da confissão à realidade. Todos somos obrigados a entrar como discípulos de Cristo. Segundo, aqueles que se tornam discípulos de Cristo e se entregam a Ele devem segui-lo, isto é, imitar o seu exemplo. Razões. Primeiro, em geral, porque isso está de acordo com o sentido geral de religião que está no coração de todos os homens. E também, esta é a verdadeira religião para imitar o que adoramos. Caso contrário, os homens não serão fiéis à religião que professam. Os pagãos eram tão maus porque aprenderam jovem ao Solerem quanto a Católin a adorar Júpiter em vez de Catão. Portanto, os cristãos devem ser muito melhor, porque é a Cristo que eles adoram. Portanto, eles devem ser puros como Ele é puro. 1 João 3:3. Aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Um homem não é fiel à sua religião, se não a valoriza e não segue aquilo que considera ser o mais excelente em seu Deus. Desprezar a santidade nos homens é fingir amá-la em Deus, é uma hipocrisia grosseira. A razão nos dirá que a causa primeira deve ser a regra mais elevada, que é a essência e o ser divino, assim como é o início de todos os seres, também deve ser a regra de todas as perfeições. Segundo, existem muitas razões especiais pelas quais Cristo nos deve ser proposto como nosso modelo e exemplo a quem devemos seguir e imitar. Primeiro, porque Ele é um padrão de santidade estabelecido em nossa natureza. Isso nos desencorajaria de considerar o oceano profundo da divindade. Em vez disso, somos ensinados a navegar em nossa passagem para o céu
pelas margens do exemplo de Cristo. Ele desceu de Deus não apenas para nos restaurar ao favor de Deus, mas para nos dar um exemplo. 1 Pedro 2:21, deixando-nos um exemplo para que seguimos seus passos. A vida de Cristo é uma regra viva, a religião exemplificada com um comentário visível sobre a lei de Deus. Os anjos obedecem a Deus e somos encaminhados ao seu exemplo na oração do Senhor. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Mas isso não poderia ser tão encorajador como quando é feito por alguém de nossa natureza. Segundo ponto, porque esse padrão traz muitas vantagens em nossa natureza. Como primeiro, nosso padrão é mais completo do que se Deus tivesse sido nosso padrão. Existem algumas graças pelas quais não podemos dizer que nos parecemos com Deus. E portanto devemos procurar um padrão em outro lugar, como humildade, fé, medo, esperança, reverência, obediência. Nenhuma dessas coisas está em Deus, pois Ele não tem superior, e essas coisas implicam inferioridade e sujeição. Existem algumas partes da santidade que estão em conformidade com Deus, outras que estão em sujeição a Deus, tal como o homem deve a Deus como seu superior, o que não tem semelhança como nada na natureza de Deus, pois Deus não está sujeito a qualquer, mas conhecimento, justiça, sabedoria, misericórdia, amor, pureza, nós os temos em algum grau inferior, algumas sombras deles. Agora em tudo isso, Cristo é nosso modelo. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendi de mim porque sou manso e humilde de coração. Em todas as coisas que dizem respeito ao sofrimento e à sujeição, na paciência e na abnegação. Nossa regra era perfeita no início, mas não o nosso padrão. Segundo, é um padrão envolvente. Estamos engajados pela regra da nossa obediência, mas muito mais pelo exemplo de Cristo. A prática de Cristo torna todo dever encantador para nós, pois o discípulo não está acima de seu Senhor. Muitas vezes os senhores, para envergonhar seus servos, assumirão o trabalho do qual se resetem. João 13,14. Se eu, pois, vosso Senhor e Mestre, vos lavei aos pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros. Devemos deixar de seguir tal líder? Terceiro, é um padrão encorajador, em parte porque a eficácia neste padrão, assim como acontece com o Evangelho ou a lei de Cristo, acompanha o ministério do Espírito, assim também com a consideração de seu exemplo. Não é um simples incentivo moral, mas é acompanhado de uma influência real do Espírito. Cristo não apenas nos abençoa com sua doutrina, mas também com seu exemplo. Ele adquiriu a graça para que possamos fazer com o que ele fez antes de nós. Ele dividiu seu Espírito e o derramou entre seus discípulos. Todo dever é santificado pela sujeição a ele. Todos seus caminhos deixam cair gordura, e o caminho para o céu se torna mais fácil porque ele o percorreu antes de nós. Em parte, porque nos garante sua simpatia por nós em nosso árduo serviço. Ele conhece as fraquezas da natureza humana e suas relutâncias à lei de Deus. Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, verso 8. E tendo experimentado as dificuldades do sofrimento, seu coração se dirige àqueles que estão no mesmo caso, conforme Hebreus 12, 18. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, pode socorrer os que são tentados. Em parte por causa da perfeição de sua obediência para cobrir nossas enfermidades. Deus recebeu plena obediência de Cristo e, portanto, onde uma pobre alma faz o máximo, pode confiar em Deus para ser aceita, o que é um grande encorajamento em nosso trabalho. Romanos 5,19. Pela obediência de muitos serão feitos justos. Para nos persuadir a seguir a Cristo, primeiro, a nossa profissão geral de sermos cristãos obriga-nos a ser como Ele. Cabeça e membros devem ser uma só peça. Se tomamos sobre nós o nome de Cristo, precisaremos expressá-lo para a vida. 1 Pedro 2,9. Vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores àquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Se um homem colocasse seu nome na imagem de um porco, você consideraria isso uma vergonha. Ó, que afronta é para Cristo colocar seu nome na figura e imagem do diabo. Nós apenas o experimentamos com desprezo. Quando somos irados, impuros, cobiçosos, impuros, orgulhosos, profanos e dizemos que somos cristãos, que desonra e desprezo colocamos sobre Cristo. O que os pagãos disseram até então? Estimarem incolúbios. Você pode saber quem é aquele a quem eles adoram, por aqueles que o adoram. Professamos levar a imagem de Deus, mas somos vaidosos, turbulentos, carnais, ingratos e profanos.
Ou o que é isso se não levar o nome de Cristo em desgraça por todo mundo? Segundo ponto, nunca seremos como Ele em glória, a menos que sejamos como Ele também em graça. Romanos 8:29. Pois aquele que de antemão conheceu também predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho. Aqui está lançada a base. Se você quiser comparecer diante de Deus com confiança e não se envergonhar no grande dia, for com Ele, então você terá ousadia. 1 João 4,17. Nisto é aperfeiçoado o nosso amor, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque como Ele é, assim nós somos no mundo. Caso contrário, como poderemos olhar-nos na cara? Portanto, sigamos assim e seguimos também o desígnio. Embora não possamos segui-lo como Azazel, Quercomés, logo atrás vamos segui-lo, embora seja apenas como Pedro seguiu a Cristo, de longe até o salão do sumo sacerdote. Mas onde devemos seguir a Cristo? Eu respondo primeiro, em sua abnegação. Esta é a primeira lição do cristianismo e uma das mais difíceis. Cristo veio ao mundo do céu para nos ensinar esta lição, e seu nascimento, vida e morte foram um sermão contínuo de abnegação. O seu nascimento foi um grande passo do seio de Deus para o colo da Virgem. Ninguém pode negar a si mesmo como Cristo, que quando ele era rico, isto é, em toda a plenitude e glória de divindade, ainda assim por nossa causa tornou-se pobre, para que através de sua pobreza pudéssemos ser ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ninguém era tão rico como Cristo e, portanto, ninguém pode negar a si mesmo como Cristo fez. Podemos falar de rebanho e manada, e de terras e senhorios, e dos ornamentos da vida presente, mas ele possuía a posse de uma felicidade e glória perfeita e ilimitada, e ainda assim nasceu de uma mulher, teve uma mãe pobre, e num lugar pobre, estava envolto em panos baratos. Aquele que era companheiro de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor dos anjos, foi lançado entre os animais do estábulo. Certamente Cristo veio ao mundo com uma provisão tão escassa que não poderíamos nos firmar na grandeza e na bravura. Toda a sua vida depois que ele nasceu foi exercida com trabalhos e tristezas. Romanos 15, verso 3. Assim como Cristo não agradou a si mesmo, isto é, ele não estudou o interesse daquela vida que assumiu. Certamente se alguém teve motivos para amar a vida foi Cristo. Sua alma habitou com Deus em uma união pessoal, em uma comunhão tão próxima que não somos capazes, e ainda assim ele não agradou a si mesmo, mas se entregou por nossos pecados. É ridículo professá-lo como nosso mestre e não seguir seu exemplo. Não temos motivos para permanecer firmes em nossos pontos, como fazemos para sermos delicados e ternos em nossos interesses. Quando Jesus Cristo não agradou a si mesmo, murmuramos se tivermos apenas um pouco de entretenimento ruim no mundo por causa dele, e ainda assim não podemos ser pior ousados porque Cristo foi. Mateus 10, 24 ao 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Não temos motivo para reclamar se fomos reduzidos a roupas grosseiras quando nos lembrarmos dos panos de Cristo, ou reclamar de uma cama dura e prisão quando Cristo foi colocado em uma manjedoura. Cristo nos ensinaria assim que uma pobreza inocente é melhor que toda a pomba do mundo. E por seus sofrimentos desde a morte até a cruz, ele ainda era um padrão de abnegação. Portanto, aqueles que se entregam a todas as delícias da carne parecem não acreditar em Cristo, que foi um homem de dores. Estamos em uma condição básica, mas a 2 ou 3 graus de distância do pó ou do nada, mas como podemos nos agradar e nos satisfazer, até mesmo para a desonra de Deus e para o erro de consciência. Segundo, em sua humildade, Cristo não fez isso por necessidade, mas por escolha. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele não veio na pompa e equipamento de príncipe, mas na forma de um servo. Como isso deve verificar a inspiração e a influência da dominação, especialmente na igreja? Aqueles que amam a preeminência e desejam ser grandes e elevados parecem afetar outro Jesus. Aqueles que despedaçam e destroçam tudo, seja para manter sua grandeza ou para crescer, não têm a mesma mente que estava em Jesus. Você deve ser humilde e condescendente com os cargos mais mesquinhos. Vale a pena observar que no Evangelho muitas vezes somos informados de que depois de que o Senhor Jesus ter realizado algum milagre eminente, ele se retirou e se retirou da multidão, para que ele não se misturasse com seus louvores. Assim, quando ele recebeu aquele testemunho glorioso do céu, declarando Filho de Deus, Mateus 3,17, e eis que do céu dizendo,
Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele se retirou para o deserto. Assim, quando ele aumentou sua fama curando doenças, ele subiu a uma montanha, retirou-se para um navio e deixou a multidão. E quando eles se queriam coroá-lo com rei, ele recusou. Todos esses foram argumentos e exemplos de sua humildade. Ouça e maravilhe-se com o que você lê. João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos e que ele veio de Deus e foi para Deus. Um prefácio magnífico. Agora, alguém poderia pensar que algum raro ato de império, soberania e domínio deveria ter ocorrido. Não. Ele se levantou da ceia e deixou de lado suas vestes, pegou uma toalha e cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. Os discípulos não lavaram os pés do seu Senhor, mas o Senhor lavou os pés do seu discípulo. E qual era o significado disso? Veja no verso 15. Porque eu vos dei um exemplo para que façais como eu fiz com vocês. Terceiro ponto, em amor aos santos. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. E João 15:12. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ó, quão expressas são essas injunções. Não há nada em que Cristo tenha sido mais eminente do que em seu amor. Nenhum rancor no espírito, nenhum fervor de inveja, mas todo amor. O apóstolo propõe isso aos maridos, Efésios 5:25. Marido, ame suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Agora, como Cristo amou a igreja? Com um grande amor para morrer pela sua igreja. O amor de Cristo foi sincero, não para fim secundário. Ele amava os santos como os santos, por causa de seus interesses por eles. Da mesma forma, devemos amar aqueles em quem vemos mais a imagem de Deus. Não foi um incêndio, mas um amor constante e duradouro. Quem ele ama até o fim. Então devemos amar os santos. É verdade que Jesus amou alguns acima dos outros. João era o discípulo amado. João 21:20. Havia a flor dos discípulos a quem ele mais amava, mas amava a todos. Não devemos amar em palavras, mas em ações e em verdade. Ó, sejam cheios do amor de Deus e de amor aos santos, que têm sua imagem estampada neles. E vocês que são crentes têm motivos para amar uns aos outros. Não somos todos os mesmo Pai? Nós somos filhos herados da mesma semente sagrada, a palavra? Não sugamos todos os mesmos peitos das promessas? Não nos sentamos todos à mesma mesa na ceia do Senhor? E não esperamos todos a mesma glória? Quarto ponto. Em sua utilidade e lucratividade, disso todo o Evangelho é uma narrativa e história. Portanto, quando o apóstolo resumiu a vida de Cristo, ele nos diz isto, em Atos 10:38. Ele andou fazendo bem, dando olhos ao cego, pés aos coxos, fala aos mudos, curando todas as doenças e todas as doenças entre as pessoas. Mateus 9:35. O reitor de compaixão pelas almas dos homens, Jesus Cristo nada mais era do que caridade coberta de carne e sangue. Ele estava sempre dando bênçãos ou perdoando pecados. Todos os seus milagres não foram ações de pomba, mas de alívio e socorro. A menos que destruíssem a figueira e mandassem a manada de porcos ao mar, e a figueira fosse estéril, e os porcos fossem de pouca utilidade no povo judeu. Todos os milagres de Cristo foram salutantes e curativos. Nunca lemos que ele destruiu um homem com seus milagres, mas salvou muitos. Efésios 5:1-2. Sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e andais em amor, como também Cristo nos amou. Ó, que poderíamos aprender isso. Ninguém nasceu para si, mas para a comunidade, e é melhor dar do que receber. Quinto ponto. Em sua piedade para com Deus. Se você considerar a história de Cristo, você encontrará muito em atos de devoção. Ele era frequente, fervoroso e reverente em oração. Frequente, Marcos 1:35. E pela manhã, levantando-se muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar solitário e ali orou. E Lucas 6:12. Ele saiu para a montanha dando a orar e continuou a noite toda orando a Deus. Infelizmente, estamos cansados de nossos trabalhos diários limitados. Quão rapidamente nos cansamos de invocar a Deus. Mas Cristo passa noites inteiras em oração. Ele era fervoroso. Lucas 22:44. Estando em agonia, ele orou com mais fervor. E ele era reverente quando ele estava no jardim. Ele se ajoelhou e orou. Lucas 22:41. E ele caiu com o rosto em terra e orou. Mateus capítulo 26, verso 39. Ele era um observador muito diligente do sábado. Lucas 4:16. Como era seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado. Ele era diligente em frequentar as assembleias públicas.
Oh, como isso confunde aqueles que por alto espírito e orgulho de si mesmo estão acima das ordenanças e dizem que foram designados apenas para cristãos de forma inferior. Ele louvou a Deus pela comida mesquinha e grosseira, quando tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele pegou os pães e depois de dar graças distribuiu aos discípulos. João 6:11. Infelizmente, quando nossas mesas estão totalmente imobilizadas, dificilmente temos pensamentos sérios sobre Deus, que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. Sexto ponto. Em sua espiritualidade e mentalidade celestial, Cristo veio do céu e viveu no céu durante todo o tempo em que esteve na terra. Quando ele estava no poço de Samaria conversando com a mulher que estava ali, ele falou sobre o poço que brota para a vida eterna. João 4,14. Quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida inteira. Ele a atraiu de um discurso sobre água comum para um discurso sobre a água da vida. Quando estava jantando na casa do fariseu, ele discursou sobre comer pão no reino de Deus. Lucas 14, verso 5. Bem-aventurados aqueles que comem pão no reino de Deus. Depois de realizar o milagre dos pães, ele discute sobre o pão da vida e o maná que desceu do céu. João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Quando ele estava na festa dos tabernáculos, onde costumavam derramar água, e assim fazem um tanque perto do templo, ele discursou sobre rios de água e sobre os fluxos do Espírito. João 7:38-39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida. Isso ele falou do Espírito que aqueles que nele creem deveriam receber. Um pradão raro para seguirmos. Devemos trabalhar para ver todas as coisas em Deus, para ver Deus em todas as coisas e ter uma mente celestial em todos os nossos prazeres. Sétimo ponto. Em sua obediência aos seus mesquinhos pais terrenos. Você acha que isso é um assunto leve? Cristo foi abençoado por Deus para sempre, mas submeteu-se aos seus pobres pais. É dito, Lucas 2, versículo 51. Ele desceu com eles e veio para Nazaré, ele foi sujeito. Embora seus pais fossem mesquinhos e desprezíveis, ele estava sujeito a eles, e como é mais provável, atuava em seu ofício mesquinho, pois os judeus disseram, não é este o carpinteiro? Marcos 6:3. Não só o filho do carpinteiro, mas o carpinteiro. Diz que ele trabalhava, Justino Mártir diz que ele trabalhava na fabricação de cangas e arados. O grande Deus, tornando-se homem, ficou sujeito aos seus pais. Que lição Cristo deu às crianças? Seja lá o que você for, você não pode ser maior que Cristo e seus pais dificilmente poderão ser mais mesquinhos que José, e você será teimoso e desobediente e preferirá governar do que ser sujeito. Oitavo ponto. Na doçura e beleza de sua conversa e ainda assim de forma vigorosa e vitoriosa, os problemas de muitos homens vêm deles mesmos. Eles são ásperos e azedos e não andam amigavelmente. Há muita sabedoria exigida dos cristãos para que caminhem tão estreitamente e ainda assim de maneira tão agradável que possam representar e tornar sua religião querida pelos outros. Como se diz de Atanásio que ele era Magnus e ele foi pedra angular para atrair o coração do povo e inflexível na resistência ao pecado. Mas o que fala de Atanásio quando alguém maior que Atanásio está aqui? Jesus Cristo dispôs-se tão docentemente em todo tipo de conversa que cresceu no favor de Deus e dos homens. Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, em estrutura e em graça para com Deus e os homens. O significado disto é este. O Senhor Jesus sempre foi perfeito e cheio de santidade, incapaz de receber mais do que tinha. Mas ao crescer de criança a homem, ele cresceu mais em sabedoria em favor diante de Deus e dos homens. Por exemplo, suponhamos que o sol no firmamento fosse uma criatura vegetática e em crescimento. Estaria cheio de luz no primeiro momento de sua criação, mas crescendo, sua luz aumentaria, embora estivesse sempre cheio. Assim, Cristo sempre foi cheio de conhecimento e cheio de graça, mas de acordo com sua respectividade e capacidade, a graça lhe foi transmitida. Enquanto os que declinam e passam pelo zelo e da exatidão nos caminhos de Deus, a liberdade e licenciosidade. Isso significa ser uma estrela cadente e imitar os anjos apóstatas, que caíram do estado de pureza e bem-aventurança em que se encontravam para um estado de pecado e miséria. Mas Cristo cresceu em graça e em favor de Deus e dos homens. Foi um ponto alto de sabedoria em Cristo, carregar todas as coisas que ele pudesse ganhar sobre todos com quem conversava. Nono ponto. Na santidade e pureza de sua vida.
Embora ele vivesse no meio de inimigos que o odiavam, que fosse vigilante e malicioso para espionar todas as ocasiões contra ele, ainda assim ele disse em João 8,46: Qual de vocês me convence do pecado? Os próprios demônios reconhecem sua santidade. Marcos 1,24: Eu te conheço quem és, o Santo de Deus. O apóstolo nos diz em Hebreus 4,15: Ele foi tentado em todos os aspectos como nós, mas sem pecado. E 1 João 3,5: Nele não há pecado. E 1 Pedro 2,22: Quem não cometeu pecado nem se achou dolo em sua boca. Ele tomou sobre si nossas enfermidades naturais, mas não nossas enfermidades pecaminosas. Cristo assumiu a natureza sem o pecado da natureza. O sol da justiça era como os raios do sol, que brilha por todo o mundo pecaminoso, sem ser contaminado pela sua poluição. Hebreus 7, versículo 26. Este sumo sacerdote nos convinha, que era santo e inofensivo, imaculado, separado dos pecadores. Cristo sofreu os tormentos do inferno, pelo menos de forma equivalente para nos libertar do inferno. No entanto, ele não cometeria nem poderia cometer o menor pecado, embora fosse para libertar todos os homens que já existiram no mundo. Agora, assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós santos em todo tipo de conversação. 1 Pedro 1,15. Imite a Cristo na sua santidade, que fez parte da sua glória e será da sua. Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqui deveríamos ser imagens ambulantes de Cristo, para que outros possam ver a face de Cristo em nós. Siga seus passos. Viva tão santamente que, se a Bíblia for perdida, ela poderá ser encontrada novamente em nossas vidas santas. 10º ponto. Em sua maravilhosa paciência e mansidão, nunca ninguém sofreu tanto e nunca sofreu tão pacientemente. Quanto mal os outros cometem, mas não sofrerão nada. E quanto mal Cristo sofreu, mas não cometeu nenhum. 1 Pedro 2,23. Quem, quando foi injuriado, não injuriou novamente. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas se comprometeu com aquele que julga com justiça. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Levado como cordeiro ao matadouro, como a ovelha muda diante de tosqueadores, ele não abria a boca. Isaías 50, verso 6. Dei as costas aos que batem e o meu rosto aos que arrancam os cabelos. Não escondi o meu rosto da vergonha e da cuspida. Jó, embora fosse um modelo de paciência, ainda assim no extremo de suas aflições caiu na impaciência e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Mas não houve iniquidade em Cristo. Nenhuma astúcia foi encontrada em sua boca. Nenhuma palavra impaciente saiu dele. Ele era feito de muita paciência. Agora nisso os santos devem imitar a Cristo. Romanos 12:12. Seja paciente na tribulação. O exemplo da mansidão de Cristo deve ser o grande alívio para nós quando fomos transportados pelas rajadas de paixão. Que inconformidade existe de Cristo em nós, quando há tantas névoas levantadas na alma que a luz da razão não pode ser vista. Homens embriagados de paixão, quão inconformáveis são com a mansidão do nosso Salvador. Cristo transformou a linguagem doce em amarga, as bênçãos em maldições. Cristo fez isso, o mesmo deveria acontecer com os cristãos. 11º ponto. Apaixonado por seus inimigos. Tomemos aquele exemplo iminente de Cristo, que morreu pelos inimigos. Romanos 5:10. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Quanto aos inimigos que foram os instrumentos de sua morte, que derramaram seu sangue, ainda quando ele estava na cruz, ele soprou sua alma em oração por eles. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Lucas 23, verso 34. Ele daria aos seus inimigos o mercador matinal do Evangelho. Ele deu aos seus discípulos a ordem de irem para o mundo, para que o arrependimento e a remissão dos pecados fossem pregados em seu nome, entre todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24:47. Ali onde seu sangue fosse derramado, ele teria a virtude e o conforto pregado. E o apóstolo impõe esse mesmo dever sobre nós a partir deste exemplo de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. Se alguém tiver alguma disputa contra alguém, assim como Cristo o perdoou, vocês também o façam. Temos um espírito melindroso, rancoroso e vingativo, e não podemos ignorar o menor erro, e consideramos uma vergonha fazê-lo. Pensamos que um homem é um idiota e não tem coragem se não estiver atualmente aquecido até o quinonose. Mas Salomão diz em Provérbios 19, verso 11, a descrição do homem adia a sua ira, e a sua glória deixar passar a transgressão. Este foi o temperamento de Cristo, exceder amor e ternar afeição para com seus inimigos. Agora, se imitarmos a Cristo nessas coisas,
então seremos realmente cristãos e discípulos.